A Copa do Mundo de 2026 começou. Milhões de torcedores vão viajar ou já viajaram para os Estados Unidos. Mas existe uma pergunta curiosa. Como essas pessoas vão chegar aos estádios da Copa? Parece uma pergunta simples, mas ela revela um dos debates urbanos mais interessantes dos últimos anos e talvez um dos maiores problemas das cidades americanas. Quando pensamos nos Estados Unidos, normalmente imaginamos tecnologia, riqueza, grandes obras de infraestrutura. Então seria natural imaginar que a mobilidade urbana durante a Copa seria impecável. Mas na verdade, a realidade é bem mais complexa. Muitos dos estados escolhidos para receber o torneio não foram projetados pensando em transporte público e nem exatamente pensando na própria Copa do Mundo. Na verdade, vários deles foram construídos em uma lógica completamente diferente. O problema começa aqui. Grande parte dos estádios da Copa pertence a equipes da NFL, a Liga Americana de Futebol Americano. E esses estádios foram pensados para um público específico, americanos chegando de carro. Observe a imagem. Em muitos casos, o estádio está cercado por estacionamentos gigantes. Em alguns casos, existem mais vagas para carros do que assentos em estações de transporte público próximas. Isso não aconteceu por acaso. Na verdade, é uma consequência de décadas de planejamento urbano voltado para o automóvel. Mas como os Estados Unidos se tornaram tão dependentes do carro? Eu explico. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos passaram por enorme expansão urbana. Rodovias foram construídas em larga escala, subúrbios cresceram rapidamente, morar longe do centro passou a ser comum. O automóvel se tornou praticamente obrigatório. Enquanto muitas cidades europeias continuavam investindo em metrôs, ferrovias urbanas, transporte público em geral, as cidades americanas investiam mais em rodovias. Elas acabaram escolhendo um outro caminho. Isso ajudou a moldar o país que a gente conhece hoje. Talvez nenhum exemplo represente melhor essa realidade do que o exemplo de Dallas. O AT&T Stadium, que receberá os Jogos da Copa, fica em Arlington. Mas existe um detalhe impressionante. Não há conexão regular de transporte público de alta capacidade chegando ou ligando diretamente ao estádio. Ou seja, na prática, a maioria das pessoas depende de carro, Uber ou alguns ônibus especiais para chegar no estádio. Agora imagine aí um estádio recebendo dezenas de milhares de turistas internacionais em uma região fortemente dependente do automóvel. Isso sem falar que, em muitos casos, a organização do evento acabou fechando os estacionamentos desses estádios, proibindo deles serem utilizados por questões que eles alegam ser de segurança. Porém, vamos falar a verdade, seria também injusto dizer que todo o país enfrenta a mesma situação. Algumas cidades possuem sistemas muito melhores. Atlanta, por exemplo, possui o MARTA, que na verdade é o metrô da cidade, o sistema de metrô da cidade de Atlanta. Seattle possui também o trem leve. Vancouver possui uma das melhores redes de transporte de toda a América do Norte. A Filadélfia também oferece boas conexões. Mas ainda assim, a demanda da Copa será enorme e vai exigir muito de todas as cidades sedes. Agora compare com as outras Copas. Na Alemanha, na França, em outros países europeus, muitos estádios possuem estações de metrô ou trem que deixam praticamente na porta do estádio. O torcedor sai do hotel, entra no transporte público e chega ao estádio sem precisar enfrentar quilômetros de trânsito. Essa diferença revela duas formas completamente diferentes de planejar cidades. Você vai perceber nesses dias que nos Estados Unidos isso vai ser bem diferente. Mas então, o que isso nos ensina sobre o urbanismo? A discussão não é apenas sobre futebol, é sobre cidades, sobre como elas foram construídas, sobre quais meios de transporte receberam investimento ou não, sobre quem foi priorizado. Durante décadas, o automóvel recebeu enorme atenção, e agora muitas cidades tentam recuperar esse espaço para o transporte público, para bicicletas e para pedestres. A gente vê claramente isso quando a gente faz essa comparação que a gente fez agora
entre as cidades europeias e as cidades dos Estados Unidos. Fazendo agora uma grande reflexão sobre tudo isso que a gente falou, talvez a Copa de 2026 acabe funcionando como um enorme laboratório urbano. Milhões de visitantes vão experimentar na prática como é que funciona a mobilidade das cidades americanas. Isso pode, na verdade, reacender debates importantes sobre o transporte público, sobre o planejamento urbano e sobre a dependência excessiva do carro. Fica a dúvida aí, como será que a sociedade americana vai enxergar essa realidade? Será que eles vão continuar da maneira que estão ou vão tentar realizar algum tipo de reflexão sobre esse modelo de transporte? Fica aí a dúvida. A verdade é que a Copa vai durar apenas algumas semanas, mas as escolhas urbanas que criaram essas cidades foram feitas ao longo de várias décadas. E depois que a última partida terminar, a discussão sobre mobilidade continuará, porque no fim das contas o verdadeiro desafio não é apenas levar torcedores para um estádio, e sim construir cidades onde as pessoas consigam se deslocar de maneira eficiente todos os dias. E você, acha que os Estados Unidos vão conseguir lidar bem com a mobilidade da Copa? Ou essa competição vai expor os limites de um modelo urbano baseado no automóvel? Deixe aí sua opinião nos comentários e se você gosta de conteúdo sobre urbanismo, mobilidade, cidades, se inscreve aí no canal. Valeu!